E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de HTML. Esse daqui é um vídeo de introdução, por isso ele vai ser bem rápido e simples. E esse curso ele é focado em tanto para quem já tem conhecimento, quanto para quem está iniciando. E ele também será um curso direto ao ponto, não vai ter muita enrolação, não vou ficar contando a história do HTML, não vou contar a história da internet, como foi que ele surgiu. O nosso foco aqui é o desenvolvimento. Claro que eu vou ensinar algumas coisas da teoria para vocês, mas vamos falar mais sobre a prática. Vamos colocar mais a mão na massa nesse curso, porque a pessoa não quer saber a teoria. As empresas não se importam muito com a teoria do HTML, nem do desenvolvimento web. O que elas querem? Elas querem alguém que resolva o problema. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos criar soluções web. Beleza? Então a primeira coisa que eu preciso que você faça no seu computador, mas por questão de organização, que você crie uma pasta aqui separada, por exemplo, eu já criei aqui a pasta chamada curso web, e você abra o VS Code nela. Se você não tem o VS Code instalado no seu computador, eu já fiz aqui um vídeo ensinando como instalar, ele é bem simples de instalar e bem rápido. Ok? Com ele instalado, basta você clicar aqui com o botão direito do mouse e clicar aqui, ó, abrir com Code. Beleza? E ele vai abrir aqui essa tela para você, que é o Visual Studio Code, que no caso é a ideia que eu vou utilizar aqui. No caso é o editor, né? Você pode utilizar qualquer editor que você quiser. Pode ser o Notepad++, pode ser o Sublime, pode ser até o próprio bloco de notas, beleza? Ok. Então, você vai vir aqui nesse canto esquerdo e vou criar aqui um novo arquivo. Clicando em New File. No seu, se tiver em português, vai ver aqui é novo arquivo. Ok. Vou chamar ele de aula 1. E você não esquece de colocar .html, que esta é a extensão que indica que este arquivo aqui é um arquivo HTML, beleza? Ok. Vamos começar por uma seguinte coisa. Uma coisa muito prática que você tem que saber. Na verdade, não é uma coisa prática, é uma coisa teórica que é importante que você saiba. HTML ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. O HTML significa Hypertext Markup Language, que no caso é linguagem de marcação de hipertexto, uma coisa assim, beleza? Ok, e também o HTML, na teoria também, ele é o padrão, é a linguagem padrão para desenvolvimento web. Como assim linguagem padrão? Não existe apenas eles? Não, não existe apenas o HTML como linguagem de marcação. Existe também, como por exemplo, o Markdown, que é uma extensão chamada MD, que geralmente ela é utilizada para você criar o seu README no GitHub. Beleza? Ok. E vamos falar agora da estrutura do HTML. Como é a estrutura? A estrutura básica dele é a seguinte, é HTML, ok, e fecha o HTML. Aqui você abriu o seu arquivo e fechou ele, beleza? Aí ele tem um head, que no caso seria o cabeçalho. Nesse cabeçalho, ele é uma parte que não fica visível para o usuário, ok? E aqui tem o body, que é onde tudo que você escrever dentro desse body vai ser visível para o usuário. E dentro desse body é onde nós fazemos diversas coisas. E o head, ele é mais utilizado para você escrever o quê? O título da sua página, você colocar a estilização, você colocar algumas bibliotecas que você vai utilizar. Se você não sabe o que é isso ainda, não se preocupe, nós vamos nos aprofundar mais à frente no curso. E também você não precisa decorar isso aqui agora, até porque você não precisa decorar praticamente nada. Você precisa saber o que cada coisa faz, qual a sua funcionalidade. Porque você vai memorizar e vai se desenvolver com o tempo. Quanto mais você praticar, mais você vai se desenvolver. Não adianta nada também você só assistir essa aula sem fazer nada. Assim, o conhecimento que você vai ter não vai ser muito absorvido. Beleza? Ok. Dentro desse header, uma coisa muito importante, como eu falei, é o title, que no caso é o título da nossa página. No caso aqui eu vou colocar aqui HTML 5. E aqui eu vou colocar qualquer coisa, como corpo. Isso daqui já vai dar para o usuário ver. Ó, vamos ver aqui na pasta que nós abrimos, ó, já tem aqui o aula 1, que no caso é o arquivo que nós criamos. Ó,
E como vocês podem ver, ó, aqui já tem o HTML5, tem o title, ó, aqui está muita coisa aparecendo mais, não só HTML, por quê? Porque aqui, ó, no elemento title, eu esqueci de fechar ele. Ó. Sempre que você abre um elemento, você fecha ele, como por exemplo aqui, ó, como vocês podem ver, o HTML ele está fechado. O header ele não está fechado, o head, na verdade. Então, vamos fechar ele também. Por isso que ele ocasionou aquele erro. Aqui o body ele está aberto, está fechado. O title abriu e fechou. Beleza? E agora, se nós dermos um F5 aqui no nosso arquivo, como podem ver, ó, aqui está o corpo e aqui está o HTML5, que é o texto, que é o título que nós colocamos. Ó. Você pode até colocar aqui só HTML e vir aqui, dar um F5 para atualizar. Você pode colocar aqui aula 01, beleza? Ok. E por que eu quero que você utilize o VS Code? Por uma coisa chamada produtividade. Aqui eu vou te ensinar várias coisas para você aumentar sua produtividade. Como, por exemplo, você viu que nós levamos um tempinho para escrever esse script. Por mais que ele seja simples, levamos um tempinho, certo? Existe uma forma de nós criar ele automaticamente aqui no VS Code. No caso, não automaticamente, de uma forma muito mais rápida. Ó, por exemplo, eu apaguei aqui tudo e vou botar aqui, ó, a exclamação. E você pode ver aqui que ele apareceu Embedded Abbreviation. Não sei se é esse nome. Eu não sou muito bom em inglês não, beleza? Mas ok, ele apareceu interrogação, vai aparecer isso e você aperta Enter. Ok, ele já escreveu aqui ó, a nossa estrutura básica do HTML. Como vocês podem ver, ele até criou algo a mais que eu não tinha feito. Como por exemplo aqui o doctype. Ele especifica que esse arquivo HTML ele está escrito na versão do HTML5, beleza? Ok, aqui dentro do header, ó, ele colocou mais algumas configurações de metadata, como responsividade, que vocês podem ver aqui, ó, do dispositivo. Isso aqui, no caso, não importa muito para a gente agora, nós vamos ver mais à frente do curso, beleza? Mas como vocês podem ver, ó, por um simples comando, ele já digitou praticamente nossa estrutura inteira. E vocês podem notar também que aqui tem o lang, ó, no caso ele definiu a linguagem do nosso arquivo como aqui ele colocou Eng. No caso, você pode colocar a linguagem que você quiser. E outra coisa, se você já fez curso de outras pessoas, você já deve ter visto que algumas pessoas colocam que é como index.html e eu coloquei aula01.html. Isto não influencia em nada, mas o que o index.html significa? O index é a primeira página que um servidor ele vai procurar dentro do seu arquivo. Então, digamos que você tem aqui diversos arquivos HTML. Se você tiver escrito um chamado index.html, ele vai ser o primeiro arquivo que o seu navegador vai procurar. Beleza? Ok, então essa foi apenas uma aula de introdução para você ter uma noção apenas de como é feito os elementos básicos do HTML. Como assim elementos básicos? O que são elementos? Elementos são isso daqui, ó, como head. Head é um elemento, title é um elemento, body é um elemento, beleza? Isso são os elementos. Então, agora que nós aprendemos nossa estrutura básica, eu vou acabar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, porque eu acredito que vídeos muito longos acabam desgastando demais a pessoa e fica mais difícil dela aprender. Ok? Então já deixa aqui um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários, porque eu leio todos. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.